Olá, amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Estamos iniciando mais um podcast, dando aqui, recebendo aqui no nosso estúdio a ganhadora do nosso concurso Talento, Empreendedorismo e Amor pelo que faz, é a professora Silveline Pereira. Tudo bem, professora? Como é que Tudo vai? bem. Obrigada. Obrigada por ter participado do concurso, né? Ter sido aí ativa nas redes sociais do Piauí Hoje. E agora a gente vai começar aqui um bate-papo para saber o que é que você faz. Então, eu vou começar já por isso. Qual é o seu trabalho? Onde é que você empreendeu? Qual é o seu talento e onde você coloca aí essa paixão pelo que faz? Tudo bem, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, porque quando eu vi o anúncio do concurso, eu logo pensei, nossa, é uma oportunidade de falar um pouco sobre algo que eu gosto muito, que é a educação. E aí a leitura, ela sempre esteve presente na minha vida desde a minha infância, apesar de que eu venho da zona rural, um local que o acesso à educação era um pouco difícil, mas a minha mãe sempre me incentivou a ler, a ter esse contato com livros, com textos. E aí foi a partir disso quando eu comecei a graduação do curso de Letras Português, que é a minha formação, terminei o mestrado também esse ano, em Linguística de Texto, mais especificamente, e eu antes dava aula no ensino regular, ensino fundamental, mas atualmente eu somente faço revisão de textos e mentoria acadêmica, que é como eu estava falando para você. Essa paixão, ela surgiu disso. Esse contato com estudantes que eu percebia que tinham uma dificuldade de concluir o curso. Muitos alunos bons, talentosos, que chegam ali na fase final da graduação e às vezes perde o curso porque não consegue concluir por conta de uma orientação, por conta de uma revisão, tem dúvidas quanto à ABNT, são muitas normas, Tem e muitas aí regras. muitas regras. E aí, quando eu terminei minha formação, muitas pessoas já me falavam, Silveline, corrija aqui esse texto. Silveline, dá uma olhada aqui na minha redação, o que que você acha? E aí depois eu percebi que isso era um trabalho. E aí eu fui pesquisar. Eu disse, meu Deus, todo mundo me pergunta, me pede ajuda, mas eu não No começo entendia. você não cobrava, era como um favor. Lia Isso, ali, não. exatamente, pela amizade. E aí as pessoas falavam, e eu sempre fiz com muito prazer, mas eu disse, não, isso é um Isso era trabalho. quando? Já Acho tem que quanto tempo? 2022, por aí 2020, foi 2022 Aí que eu virou a comecei. chave que eu disse, isso aqui eu posso também ganhar dinheiro com isso aqui, que é meu talento, eu posso investir. Exatamente. E aí eu comecei a pesquisar muito. Eu sempre gostei muito de redes sociais. E aí eu encontrei um Instagram na época que falava somente sobre revisão de texto, falando que era uma das áreas que o profissional de letras poderia trabalhar. E aí eu pensei, nossa, porque assim, na nossa graduação acaba que é sempre voltado para a docência. Fica um pouco limitado, né? As pessoas não percebem que podem atuar em outras áreas, não é Isso, isso? é limitado à docência, é como se tivesse somente a opção sala de aula. E aí eu sempre, com essa curiosidade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Meu Deus, eu sei que dá para fazer mais coisas. Não que eu não goste também de sala de aula. Eu gosto, mas entre sala de aula e revisão, a minha paixão mesmo é revisão. E aí eu disse, não, dá para fazer. Aí, como eu falei, né? Eu encontrei esse Instagram, eu comecei a pesquisar, estudei bastante, sozinha mesmo. E aí depois, hoje em dia as pessoas me perguntam, Silvana, como foi que tu começou? Quem foi que te ensinou? Aí eu fui descobrindo coisas, eu disse, não, existem cursos para se qualificar, que eu já fiz muitos, alguns ABNT, formatação. E aí foi quando eu criei coragem, porque apesar de tudo eu sou um pouco tímida, e criei um Instagram. E aí quando eu fiz o meu Instagram, no início eu não entendia nada, né? Mas eu tive que estudar também marketing para aplicar para o meu próprio Eu ia até te perfil. perguntar, quando você decidiu assim, vou também fazer disso uma fonte de renda, qual foi o teu maior desafio? Foi ter divulgar esse trabalho através das redes sociais? Eu acho que não foi nem divulgar, sabe? Porque eu antes, hoje nem não tenho mais, mas antes eu tinha uma certa insegurança de me autodenominar como revisora, porque eu não conhecia quase nenhuma. E aí eu ficava com aquele Tem receio. poucas no mercado, não tem? Ou De, tem de certa forma, tem, assim, para se autotitular mesmo. Ah, eu sou revisora, eu trabalho com somente com revisão? revisão de textos. E aí eu ficava com aquele receio, meu Deus, eu falo, não falo, eu me apresento como professora, eu me apresento como revisora. E aí eu também a questão dos clientes, né? Porque eu não conhecia, mas eu tive que criar coragem e dizer para os meus colegas, olha, agora eu faço esse tipo de trabalho, mas é um trabalho.
É precificado. Outro desafio também, que foi precificar, entender Você como. cobra por página? Não é por página, é onde entra que no início eu tive um pouco de dificuldade, porque é por lauda. E aí, a lauda, quem vai determinar é vocês mesmo, você revisou. Por que que não é cobrado por página? Porque se você cobrar por página, às vezes tem uma página que tem uma imagem, por exemplo. E aí um dos dois vai sair perdendo, ou o cliente ou o Sim. revisor. E aí é por lauda, que é a quantidade de caracteres. Que a gente conta a quantidade de palavras. E aí tem que fazer. A gente pega a quantidade de caracteres total e divide pelo valor da sua lauda. Por exemplo, atualmente a minha lauda é 1.400 É caracteres. trabalhoso, né? Acho E que muita responsabilidade também. nos primeiros orçamentos é um pouco trabalhoso, só que depois que você pega o hábito, aí hoje eu cobro de 10 a 12 reais a lauda de 1.400 caracteres, formatação, a BNT, ou de acordo com as normas, porque tem cliente que pede APA, Vancouver, outras normas, e incluindo a revisão também, já E entrega. aí tu faz para teu público, então, são estudantes que estão terminando o ensino superior, em um mestrado, uma pós-graduação. Isso, a boa parte do meu público sempre foi alunos acadêmicos da universidade. Só que agora eu expandi um pouco para autores independentes, que um autor me procurou, o primeiro que esse livro eu nem divulguei nas minhas redes sociais, porque era um livro muito particular, que era a árvore genealógica da família dele. Aí, como Sim. era muito particular, eu não divulguei. Agora, o outro que foram três, na verdade, livros de autores independentes. O restante foram de dissertação, TCC, centenas, assim, nem tenho mais a conta. Mas como eu fui para essa área literária recentemente, eu ainda consigo contabilizar, né? E aí, o último eu coloquei até nas minhas redes sociais, que foi uma obra que eu revisei também, que inclusive essa obra foi lançada na última feira de literatura que teve aqui em Teresina, que foi a Felipe, lá no Sesc. Sim. E esse meu trabalho, né, foi expandindo para os autores independentes. E aí eu comecei é muito bom também revisar livros de Livros, autores, né? porque você tem que ter aquela conversa, eu tenho que entender o que que o autor quis passar com aquela história. É como se você tivesse que entender ali a mente daquele autor. E aí, atualmente, o meu público é esse, está se expandindo mais. Além de alunos, estudantes de graduação, também autores independentes. Então, Silveline, quando tu iniciou, tu acha que o teu maior desafio foi entender um pouco como O funcionava o trabalho, o mercado. mercado, Uhum. precificar Sim, e divulgar, sim, né? Você acha que você tinha, assim, uma dificuldade pessoal, porque você disse que era tímida, sim, né? E aí você foi avançando através de pesquisa, isso. procurando entender como é que funcionava. Uhum. Foi tudo através da internet que você foi, ou você buscou algum órgão, alguma coisa que pudesse te orientar? Não busquei. Era onde eu falei pra você que eu tive que aprender um pouco de marketing, que tive que aprender sobre essa área de mídias, porque eu mesmo cuido das minhas redes sociais. E aí eu tive que estudar um pouco, como é que funciona essa questão de métricas para meus vídeos aparecerem. E aí foi um desafio por isso, porque ainda hoje eu faço a maior parte das Aí lá coisas. nas tuas redes sociais, tu divulga o teu trabalho, assim, o que faz, mas, ou tu dá dicas, faz mais alguma coisa? Às vezes eu dou dicas também, sempre voltada assim, uma dica rápida, além da divulgação do trabalho. Aí eu tive que estudar sozinha mesmo, como eu falei pra você, fiz alguns cursos, assim, e aí depois eu fui vendo que a área de letras, ela pode trabalhar em várias opções, tem redator, revisor, enfim, né? São muitas opções. Tu tem projetos, assim, de expandir ainda mais, porque você começou só com acadêmicos, né? Agora já tá com Sim, autores. Como é que você vê daqui a Silveline, daqui a 1 ano, 2 anos, você quer tá atuando como no mercado? eu pretendo revisar assim todo tipo de material. Inclusive eu estava esquecendo, né? Eu já revisei também peça publicitária, que foi outra que veio depois do meio acadêmico, com essa minha divulgação. Uma pessoa me procurou, né, inclusive de uma emissora daqui de Teresina mesmo, e ela falou: eu quero", porque assim, ela me procurou porque primeiramente para eu dar aula de redação para o filho dela, e aí eu dei aula de redação para o filho dela, e aí depois ela gostou e falou, ela trabalha numa emissora, falou: eu quero que você revise esses textos aqui para mim. Aí foi uma experiência também boa, porque já é outra linguagem, você já tem que observar são outros meios, né? Outros detalhes. E minha meta é expandir mais ainda para revisar Outros, poemas, outros tipos de contos. textos, né? Uhum.
E Exatamente. ficar mais conhecida como agora você é revisora. Sim, A revisora professora Silveline Pereira. isso. E assim, tem alguma coisa que tu acha mais difícil de fazer ou não? Tudo é mais tranquilo. Eu acho que hoje eu já acho bem tranquilo, porque assim, no início eu tinha um pouco de dificuldade com a questão da formatação. É, Tu já entrega todo pronto. Eu tô aqui, tô terminando o meu trabalho, tô terminando aqui uma pós-graduação. Silveline, fiz aqui meu TCC, preciso que você me ajude. Aí eu te entrego, tu já entrega todo revisado, formatado, de acordo com isso. as Sumário normas, automático, tudo. tudo. Completo. Eu confiro citação, se os autores que você usou no seu trabalho, se aquelas obras realmente estão ali de acordo com as normas da BNT. Eu confiro ali se os links estão Poxa, funcionando. tem que cobrar mais Tudo caro, isso. viu? Porque isso aí dá Dá trabalho. trabalho. E E pouca gente faz. Tem que ter uma atenção e um cuidado muito grande. isso. E ainda também, que depois que eu concluí o mestrado, eu comecei, além dessa revisão, que você pode contratar a revisão somente do trabalho, mas hoje também eu tenho alunos mentorados que me procuram antes de finalizar o trabalho para que aí eu cobro a mentoria, né, que é uma reunião. Eu não atendo presencial, normalmente a reunião é mais pelo Meet ou Zoom Online. online. E aí eu converso ali com aquele aluno para entender por que que ele não está conseguindo terminar o trabalho. E aí eu ajudo também ele nesse processo. Tu Ah, ainda faz faço a esse mentoria. trabalho aí de apoio, a Isso, mentoria, né? que é a mentoria. E aí na mentoria, se você escolher só a mentoria, eu não faço a revisão final, eu só vou orientar você para que você consiga destravar mesmo a escrita. Aí, se quiser no final depois, para revisar e formatar, igual você estava falando, todo pronto, aí já tem que fazer o outro orçamento, né? É, que tem que cobrar um pouquinho mais caro. E aí a mentoria vai depender muito também, porque não tem como assim delimitar um preço específico, porque vai depender da quantidade de Entendi. encontros, vai depender de qual nível você esteja, o aluno esteja, porque tem alunos que estão ali no zero, não sabem nem assim, perdidos mesmo, não sabem nem como é que monta um TCC. Aí esses tem que ser um trabalho, um acompanhamento às vezes de uma, duas vezes na semana. Agora tem outros que já sabem tudo, mas estão travados, só precisa assim de um apoio, dizer, ó, vá por esse caminho. E Uma aí orientação, né? isso, e aí eu faço isso. Aí depende, por pacotes, né? Vai depender do nível que o Mas é aluno qualquer esteja. curso ou tu tem um nicho específico? Humanas, mas é ciências humanas. Eu não me arrisco ainda, assim, a mentoria. A mentoria eu não me arrisco na área de exatas, né? Matemática, física, porque eu não tenho domínio do conteúdo. Porque Sim. como envolvem, às vezes, outros autores que eu não conheço, mais da área de ciências humanas, cursos de português, né? Que é minha área, história, geografia, qualquer um dessas eu me garanto para Você tá fazer falando aqui comigo, a única coisa que vem assim muito na minha cabeça, é porque hoje eu acho que as pessoas, elas têm preguiça de ler. E quando tem preguiça de ler também, acaba escrevendo mal. mal, né? Uhum. E tem muitas palavras erradas, coisas que a gente acha assim que seria mais simples, mas eu percebo. Até pelas redes sociais mesmo, né? Até uma certa preguiça de escrever, aquela abreviação também, né? E que isso eu acho que vem se tornando muita constante, né? Sim. Nas pessoas hoje, né? No social. Você percebe isso quando recebe os trabalhos? Essa, essa, esse, esse- Sim. esses erros gramaticais? Em trabalho acadêmico, como já é uma linguagem de pessoas mais maduras, não percebo tanto. Agora, quando eu vou corrigir redação do Enem, que eu também corrijo redação do Enem, redação para concursos, às vezes, principalmente alunos do ensino médio, eu percebo muito que, às vezes, o aluno tem uma boa ideia, só que por conta dessa Não consegue dificuldade, desenvolver, desse hábito que falta da leitura, ele não consegue que é desenvolver. uma dificuldade, E aí, né? às vezes, também é a questão da grafia inadequada das palavras, aí tem que ter uma atençãozinha, porque já perde pontos. E eu percebo muito isso, que é algo que eu falo sempre. E aí muitos alunos também chegam, professor, eu não sei fazer uma redação, não vou conseguir passar nunca no Enem. Mas eu sempre falo para os meus alunos, gente, escrever é igual qualquer outra coisa que você vai fazer. Por exemplo, quem toca violão, ele não vai nascer sabendo Tem que tocar, ele tem praticar. que praticar. Então, por que que escrever? Muitas pessoas falam que, escrever é dom. A pessoa, ela nasce com o talento de escrever bem, ou então ela não consegue nunca. Mas não é a mesma coisa, é uma arte que você precisa praticar, você precisa fazer. Quanto mais você fizer, mais empenho você colocar naquele trabalho, melhor você vai se tornar um escritor
maravilhosamente escreve bem. Ou então revisou uma revisora como a professora Silvelinha aí, que fez desse talento, desse amor pelos livros, pelas letras, uma profissão que foi além da sala de aula, né? Sim. Silveline, quantas pessoas você consegue atender aí por dia, por semana, por mês? Como é que funciona? A mentoria, por dia, eu só pego no máximo 2 alunos. A mentoria, porque como é um trabalho que demanda uma leitura mais atenta, eu vou ter que também procurar artigos para orientar e indicar para ele, ó, usa esses autores e tal. Eu só pego no máximo 2 por dia. E já a revisão, eu consigo pegar por semana. Atualmente também eu comecei a dividir o trabalho, né? Delegar algumas funções assim para dividir. Eu tenho uma amiga minha que inclusive é do Rio de Janeiro, que eu acho muito legal essa ideia, esse online, trabalhar online, porque a gente trabalha com pessoas e aí a gente divide. Como a gente divide, por semana aí a gente consegue pegar, eu acho que eu nunca contei assim exatamente, mas dá pra gente Então a pegar. tua empresa já está crescendo, porque já tem até uma sócia, uma amiga que está aí dividindo o trabalho. Isso, porque eu percebia que alguns alunos tinham uma pressa. Eles terminam o TCC e aí eles têm uma pressa. Normalmente o prazo está encerrando e aí eles têm que defender logo. E aí eles chegam desesperados. Às vezes chega com um trabalho ali de 50 páginas, eu quero para amanhã. Chega 9 horas da noite, quero para amanhã. E aí, você sozinha, eu disse, não, eu É. tenho que dividir o trabalho para não perder esses clientes. E aí, quando é cliente assim, que diz, eu só tenho um dia para revisar esse material. Aí eu já chamo a minha colega, que é a Rione, e aí eu falo, olha, vamos dividir aqui, amanhã tá livre? Ela fala, não tô, a gente passa o dia empenhado fazendo isso. Aí, como são 2 olhares, a gente termina muito rápido e consegue atender a necessidade do cliente. Muito bem. No início você falou que trabalhava em sala de aula, né? E aí você começou com as revisões e decidiu ficar só nas revisões. Por que que você tomou essa decisão? Eu acho que o principal motivo foi tempo, porque, assim, querendo ou não, quando você está. Eu estava com as duas coisas, sempre. As duas coisas, sala de aula e revisão, sala de aula e revisão. E aí eu percebi que se eu me dedicasse somente à revisão, eu teria um retorno equivalente Retorno ao retorno financeiro, financeiro e também qualidade questão de do tempo, vida, para né? ter mais tempo, Fazer o seu fazer horário. os meus horários, que era algo que eu queria muito. Praticar um exercício físico ali no regular. Porque acaba que quando você está na sala de aula, tem uns horários que você depende, Fixos, né? os horários Tem fixos que que você cumprir. depende dos horários da instituição. E aí eu queria fazer meus horários. Aí foi quando até meu esposo falou: não, Sibelene, se você sair, eu acredito que vai ter um retorno, um bom retorno, porque sem eu me formalizar, sem eu me dedicar 100% somente à revisão, eu já tinha clientes, porque eu nunca, assim, somente dei aula. Eu sempre tinha um aluno, um mentorado, tinha um A trabalho ali revisão. revisando e na sala de aula. E aí foi quando eu resolvi mesmo, não, eu vou ficar só com a revisão e me dedicar a procurar mais clientes para ficar só nisso. E aí você investiu, pesquisou, se dedicou, foi atrás de mais clientes. Já Uhum. tem, é desde 2023, né? Então já tem É, 2 anos que você está trabalhando isso. só nisso. Uhum. E já está Não, até. quando eu trabalhando só nisso, é desde 2020, ano passado, desde 2024. Então é recente, vai fazer Uhum. aí finalzinho do ano 2 anos, 2024 e 2025. É, exatamente. E Uhum. aí tá valendo a pena. Tá sim, E com agora já está certeza. até expandindo aí para outros clientes, né? Outros perfis. Exatamente, tá valendo muito a pena. Silveline, a gente vai encerrar aqui a nossa entrevista, né, do concurso Talento, Empreendedorismo e Amor pelo que Faz, que o Portal Piauí hoje lançou nas redes sociais. Queria agradecer por você ter participado. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que pensam em empreender, que assim como você tem um trabalho fixo, um emprego fixo, e entra por esse caminho, né? O que é que você diria para essas pessoas que vão assistir a gente? O que é que elas podem fazer para não entrar de qualquer jeito, né? Eu acho que o primeiro passo é você acreditar em você, no seu trabalho, porque é uma frase que eu costumo carregar comigo, que inclusive essa frase é conhecida, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se é para você sonhar pequeno, sonhe alto, sonhe grande, acredite, corra atrás, porque as dificuldades, elas vão existir para todas as pessoas, porque eu sou uma prova viva que eu falei para você que eu venho de um cenário em que era muito difícil acessar a educação, zona rural,
muitas dificuldades, mas eu nunca deixei de acreditar. E, inclusive, hoje tenho um bom retorno. Tô aqui, né, falando sobre o meu trabalho, algo que eu amo. Então, acho que é isso. Obrigada, Silveline. Foi muito boa a nossa conversa, gostei muito de lhe conhecer. Eu que Deixa agradeço. seu Instagram aqui e onde as pessoas te acham? Teu Instagram, teu telefone. Meu Instagram é @profa.silvelinepereira e o meu telefone é 86994917906. E aí no meu Instagram tem todas as informações lá, tudo, do trabalho que eu faço, dos trabalhos que eu já fiz. Eu sempre deixo um destaquezinho lá para o pessoal entrar e ver, me conhecer. Então, sou muito acessível. Quem quiser falar comigo aí, vai ficar à vontade. É esse. Quem tiver precisando de uma revisão de texto, de uma mentoria, tá aqui, professora Silveline Pereira. O Instagram é @profa.silveline Profa.silveline Pereira. Acompanha, curte, comenta, compartilha, segue a Silveline lá nas redes sociais e também o Portal Piauí Hoje. Fica aqui com a gente, que aqui sempre tem notícias o tempo inteiro. O Piauí Hoje conecta você ao mundo. Até a próxima.